Nossa primeira questão é sobre modelos atômicos. É uma questão do Serginho, 2012. Entender a natureza da matéria sempre foi uma preocupação dos cientistas. Para isso, foram propostos alguns modelos atômicos, como os de Dalton, Thomson, Bohr, entre outros. O sistema que apresenta o modelo atômico proposto por Bohr é: nós vimos modelos atômicos, né? Vimos que cada modelo era uma proposta a partir de resultados experimentais, tirando o modelo de Dalton, mas que cada um deles tinha uma característica. Então, aqui nessas opções, a gente pode identificar algum deles. Por exemplo, o modelo de Dalton, que é apelidado de modelo bola de bilhar, porque tem essa característica de ser uma esfera maciça e indivisível, né? Então, o apelido do modelo fica sendo mesmo bola de bilhar. Outro que a gente consegue identificar aqui é o modelo de Thomson, que é o modelo pudim com passas, né? Ele tem uma estrutura esférica de carga positiva e os elétrons incrustados nessa esfera com carga negativa. No geral, é um átomo neutro, porque existe um equilíbrio entre essas cargas, e o apelido dele, né, pudim de passas. Outro modelo que a gente consegue identificar aqui é o modelo de Rutherford, que é o modelo do sistema solar, que já apresenta o átomo com duas áreas, né, duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, os prótons, na eletrosfera, os elétrons. Posteriormente, esse modelo é aprimorado, né, com a descoberta dos nêutrons no núcleo também. E o modelo de Bohr, a gente pode identificar como sendo a resposta B. A gente tem um núcleo e a característica do modelo do Bohr é que é a eletrosfera, né, dividida em níveis, e posteriormente também são identificados os subníveis. No núcleo, a gente tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. Em cada camada, existe uma capacidade máxima de elétrons, e, enfim, o desenho que melhor descreve o modelo de Bohr é a letra B. Bom, o íon magnésio 2+, né, massa atômica 24, número atômico 12, possui. A ordem de correção dos exercícios não vai ser a ordem da lista, ela vai ser a ordem que faz mais sentido na matéria. Então, aqui, ó, magnésio 2+, a gente consegue identificar o número de cima como sendo a massa atômica, o número de baixo é o número atômico. E aí a gente tem que dizer quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons, ou qual a carga, né? Então, vamos lá. O Z, que é o número atômico, é a própria quantidade de prótons do núcleo. Então, se Z é 12, P também são 12. Então, temos 12 prótons. Em seguida, a gente vai ver a quantidade de elétrons. Se essa espécie química fosse um átomo sem carga, ele teria 12 elétrons também, porque a gente viu que a quantidade de prótons positivos teria que ser igual à quantidade de elétrons negativos para que isso aqui fosse zero. Positivo, 12, que é a quantidade de elétrons que ele deveria ter, menos 2, que é a quantidade de elétrons que ele perdeu, vai dar um total de 10 elétrons. Muito bem. Para calcular a quantidade de nêutrons, a gente faz a subtração, né? A menos Z. A é 24, Z é 12. Então, nós temos um total de 12 nêutrons. A resposta correta fica sendo a letra C. 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Ainda nas propriedades dos átomos, existe uma questão sobre as duas espécies químicas, que é o Fe2+, e o Fe3+, e ele pergunta qual a diferença entre essas duas espécies. Então, analisando aqui as duas, a gente também pode aproveitar para relembrar, né, que cátion é o íon positivo, ou seja, a espécie química que perdeu elétrons. A gente sabe que um átomo só pode perder ou ganhar elétrons, então uma carga positiva não é ganho de prótons, é perda de elétrons. Perdeu carga negativa, então ele fica positivo. E o ânion
é aquela espécie química que recebeu os elétrons. Então, toda vez que ele recebe elétrons, a carga negativa aparece aqui no canto superior. Muito bem. Quanto ao número atômico, não é diferente, né? 26 e 26 têm o mesmo número atômico. Quanto à quantidade de elétrons, a gente pode calcular quantos elétrons cada um vai ter. Então, no Fe2+, que perdeu 2 elétrons, 26 menos 2 dão 24 elétrons. E no Fe3+, 26 menos 3 dá 23. Ou seja, o diferencial aqui é justamente a quantidade de elétrons. Por quê? O número atômico é o mesmo, logo a quantidade de prótons também é a mesma. E a quantidade de nêutrons é a massa atômica, que apesar de não estar representada aqui, a gente pegando na tabela periódica vai ver que é o mesmo valor, também vai gerar a mesma quantidade de nêutrons. Então, o diferencial nesse caso é justamente a quantidade de elétrons. Dentro do tema distribuição eletrônica, né? Ela diz o seguinte: os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um parafuso de titânio, de alguns parafusos, fixando uma prótese, e aqui de um mineral, né, que tem titânio na composição. Em geral, o titânio está presente na broquita, eumelita, perovskita, rutilo, enfim. Uma série de minerais tem na composição titânio, óxidos de titânio. E a característica principal do metal titânio é essa resistência à corrosão. Também tem uma grande resistência mecânica, baixa condutividade térmica e elétrica. Então, ele é considerado um metal inerte adequado, né, para esse tipo de aplicação. Além disso, ele tem uma característica, né, de baixa densidade. Então, ele é muito resistente e tem uma densidade 40% menor que o aço. Bom, então vamos lá ver qual que é a questão aqui. Considerando o número atômico do titânio, que é 22, né? Qual vai ser a configuração eletrônica mais adequada? A gente usa o diagrama de Linus-Pauling para fazer essa distribuição eletrônica, seguindo sempre o sentido da seta, né? De cima para baixo, aqui na diagonal. Começa pelo 1s2, completa aqui os 2 elétrons, e vai fazendo a distribuição dos 22 elétrons. A resposta certa é a letra D, e eu vou mostrar por que os outros itens são inadequados, né? São respostas erradas. No item A, a gente já pode comparar a quantidade de elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. Ou seja, apesar da distribuição ter seguido corretamente, né, o sentido de distribuição por ordem crescente de energia, não foram distribuídos 22 elétrons, foram distribuídos 15 elétrons. A mesma coisa vai acontecer embaixo. Embaixo tem 17. Na letra C também tem menos. Tem 20. Na letra D tem os 22. Está seguindo direitinho o diagrama, né? Seguindo a seta, no sentido da seta. Apenas o último subnível está incompleto, porque o último pode ser incompleto. O que não pode ser incompleto são os anteriores. E tem os 22 elétrons, 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 22. Então, tá certinho. Esse 4s2 está aqui porque isso aqui é a ordem crescente de energia, mas dá para a gente organizar essa distribuição e ver a ordem geométrica e tá ok. E na letra E, o erro é justamente pelo excesso. Aqui tem elétrons demais, né? Tem cerca de 18 elétrons a mais do que deveria. Então, a gente consegue, olhando o diagrama, né, e contando os elétrons, verificar se a distribuição está correta. Bom,
Um tópico interessante, né, da distribuição eletrônica é entender como a gente consegue fazer a associação entre a posição do elemento na tabela e propriedades e características que ele apresenta. Então, quando eu vejo o período que aquele elemento está e a família que ele se encontra, eu consigo tirar conclusões a partir das características daquela família, a partir do tamanho daquele átomo. E o que a gente vai fazer aqui é o caminho inverso, a gente vai ter as informações para localizar esse elemento na tabela. Então vamos lá. Tabela periódica é uma forma de organizar os elementos químicos de acordo com a sua propriedade, né, com as suas propriedades. A partir da localização de um elemento nessa tabela, é possível saber o número de elétrons do seu último nível de energia e o número de camadas que possui, inferindo algumas propriedades do elemento. O elemento que possui 6 níveis eletrônicos e 5 elétrons na camada de valência é o... Vamos analisar aqui esse texto destacando duas partes. Primeiro, 6 níveis eletrônicos. Nós vimos que com 6 níveis eletrônicos, o elemento se encontra no sexto período, né? O número do período que ele se encontra é o número de camadas ou níveis que ele tem. Então, é um elemento do sexto período. E, com 5 elétrons na camada de valência, a gente também viu que para a família A, uma característica crucial é de que o número de elétrons na camada de valência, né, o número de elétrons na última camada, é o número da família que ele se encontra. Então, com essas duas características, família 5A e sexto período, a gente vai encontrar a resposta certa. Mas antes de marcar a resposta, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui na tabela. Os períodos são as linhas horizontais, ó. O sexto período é esse aqui. Todos esses elementos aqui do sexto período têm 6 camadas. E a família 5A, lembrando que aqui é a família 1A, 2A, aqui é a família 3A, né, o grupo 13, 14 e 15. Então, a gente está falando sobre o bismuto. Então, a resposta correta é a letra B, bismuto encontrado no sexto período na coluna 5A da tabela periódica. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, não surta. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro vocês na próxima aula.